Bom dia, a paz do Senhor. Estamos firmes, fortes e felizes. Ó, 3F, hein? Firmes, fortes e felizes e esperançosos por aquilo que Deus tem para falar conosco neste dia acerca da sua palavra. Você está com desejo de aprender? Que bom! Então nós vamos, já sem demora alguma, começar esse tempo, querido, de estudo da palavra de Deus, que eu tenho certeza, mais que absoluta, que tem sido bênção na tua vida. Tem ou não tem? Tem crescido, não é? É isso mesmo. Então nós vamos orar para que Deus nos envie uma palavra que nos ensine, que nos fortaleça e que nos dê o conhecimento das coisas que ainda hão de acontecer, hein? Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem sido feito em nossas vidas. E, Senhor, obrigado. Obrigado mesmo por esse tempo que nós temos, onde podemos estudar a tua palavra. Meu Pai, é um privilégio para nós. Muitos dos nossos irmãos pelo mundo não têm essa oportunidade, são impedidos, e nós temos a oportunidade, Senhor, de nos nossos lares aprendermos e estudarmos a tua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor derrame sobre nós a tua unção e que o teu poder revista a tua palavra e que ela venha impactando os nossos corações. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço. Peço que o Senhor abençoe cada um desses irmãos que estão aí assistindo, todos aqueles que estão, meu Deus, nesse momento posicionados para aprender da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Eu estou aqui com meu celular, não estou vendo mensagem não, tá? Estou pegando minha Bíblia. Pensa que eu estou vendo aqui para poder... pastor, vai ligar na hora da escola bíblica? Não, eu vou ver a minha Bíblia que está aqui, tá? Muito bem. Então, nós paramos na aula passada falando sobre o corpo glorificado que nós teremos, não foi? É isso mesmo, nós falamos que o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus, nós vimos isso, hein? Né? Que será um corpo glorificado, será um corpo sem limitações, incorruptível. Aliás, eu acredito que eu deixei uma lição de casa a ser feita. Quem fez a lição de casa? Fez mesmo? Você leu 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses capítulo 4, leu mesmo? Olha, eu acredito em você. Bom, e quem não leu? Que coisa, hein? Vai ler? Tá bom, vai ler hoje, né? Tá bom. Bom, e nós vamos falar hoje, querido, sobre quando serão as ressurreições. Porque nós vamos terminar aqui de falar sobre a ressurreição dos justos e vamos falar da ressurreição dos ímpios. Bom, em relação à ressurreição dos justos, nós vamos falar então quando será que esta ressurreição irá ocorrer. Nós já vimos alguma coisa sobre isso, certo? Nós vamos colocar uma imagem para você aí, tá? Tem uma imagem que nós temos que nos ajuda bastante a compreendermos essas verdades. Você percebe que nesta imagem, o que nós temos aí? Nós temos aquele primeiro período, nós estudamos isso aqui na matéria escatologia que o pastor Daniel deu para nós, e nós vimos algo, o tempo dividido, certo? Nós temos o período que nós estamos agora, né? Eu vou abrir para mim aqui também, eu esqueci de abrir. Deixa eu abrir para mim também aqui. Me dá um minuto, queridos. Mas nós temos o período que é agora, e nós temos depois o período que é a tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio. Aí nós temos o milênio,
e no final o grande trono branco. Você está vendo essa imagem, é o grande trono branco bem à direita aí na parte de cima. E você perceba que debaixo desses períodos tem uma faixa preta que estão os ímpios, são os mortos ímpios, tá? Perceba que eles estão na parte de baixo. E como será então a ressurreição dos justos? O que vai acontecer? Na imagem aí você vê que tem dois grupos aí, na parte verde, tem um grupo mais acima e um grupo mais embaixo. Eu vou ler o texto que nós temos lido com os irmãos aqui, para facilitar a compreensão, que é 1 Tessalonicenses, pode deixar a imagem aí, eu vou ler aqui o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, veja só, aquilo que nós já vimos esse texto aqui, né? O Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, desculpa, é 2 Tessalonicenses, amados, não é primeiro não, é 2 Tessalonicenses, eu confundi o texto. 2 Tessalonicenses, isso mesmo. Ih, hoje eu tô meio ruim, né? Não tem capítulo 4. 1 Tessalonicenses, não tem capítulo 4. 1 Tessalonicenses, se acordar, né? Capítulo 4, do versículo 13, tá? Até o versículo 18, Paulo diz assim. Eu queria que você ficasse prestando atenção nesse quadradinho verde. Ele fala, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que estão mortos, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tá? Nós já lemos. Eu vou ler agora o versículo 16, ou versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, nessa imagem aí, você vê que tem um grupo em cima e um grupo embaixo. Nós somos o grupo de baixo aí. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse grupo que está em cima são os que estão mortos. E esse grupo de baixo somos nós. Lembra? Nós não precederemos aqueles que estão mortos. Quando se dará isso, querido? Veja aí, ó, ao final desse período que nós estamos vivendo, que termina com a vinda de Jesus. Aí começa o período, olha aí, aquilo que está em vermelhinho, tá? Começa um período que é chamado de tribulação, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vimos a mesma coisa que eu li em Tessalonicenses, né? Que os mortos ressuscitam e nós seremos transformados. Nós já vimos isto. Aí vai acontecer o seguinte, aquele período da tribulação, dividido em duas partes de 3 anos e meio. Neste período, preste atenção agora, neste período, qual cenário nós teremos? Nesse período da tribulação? Aqueles que não subiram, né? E os ímpios, certo? Aqueles que não terão aceitado a Jesus. Continuará a morrer pessoas, queridos. Continuará a morrer. Os ímpios continuarão indo para a parte de baixo lá, no lugar de tormento. Nenhum ímpio ressuscitou até agora. Só justo. Então, nessa fase vermelha, os justos já ressuscitaram, né? Os que estavam mortos, e os que estavam vivos foram transformados. Mas entramos na fase da tribulação agora. O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20, abra comigo. Apocalipse capítulo 20, nós vimos isso lá em escatologia. Aqueles que não aceitarem a marca da besta, lembrou, né? O que vai acontecer com eles mesmo? Eles vão morrer.
É isso, querido, tá? Martirizados. Apocalipse capítulo 20 está acontecendo agora. O que eu vou ler com você está acontecendo nesse período aí de vermelho. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos, olha aí, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vou terminar a leitura do ponto. Os outros mortos, os restantes dos mortos, não reviveram. Estão embaixo lá ainda, são os ímpios. Até que se completassem os 1000 anos. Esta qual? Aqueles que ressuscitaram. É a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Pelo contrário, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Que 1000 anos são esses? Olha lá, pode ver. Logo após o período que está em vermelho, a tribulação de 7 anos, começa um período de 1000 anos. Então volta para mim, olha bem para mim, fica olhando para o quadro, pode deixar a imagem ainda. Eu vou ler com você também Apocalipse, capítulo 6. Vem aí, Apocalipse, tá? O capítulo é o capítulo 6. Segura aí. Vem comigo. Deixa eu pegar aqui direitinho. Versículo, vou pegar aqui. Tô com a Bíblia aqui, tá meio difícil hoje. Apocalipse 6, tá? E nós vamos ver aqui que há um grupo, querido, que está aqui esperando a ressurreição, ó. Versículos 9. Apocalipse 6, versos do 9 ao 11. Anota aí, Apocalipse 6, verso 9 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, você estudou os selos no Apocalipse. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É o mesmo grupo lá de Apocalipse 20. Lembra? Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então você viu que aqui em Apocalipse 6 é o mesmo grupo de Apocalipse 20. Quando que eles morreram? Durante o período da tribulação. Por quê? Durante esse período tem a marca da besta, e quem não adorar a besta, a sua imagem, não receber a sua marca, será morto. Por quê? Porque Jesus, querido, nesse período, será assim. Vou colocar de uma maneira bem fácil da gente entender. Você crê em Jesus? Corta a cabeça. Corta a cabeça. Porque quem crê em Jesus não receberá a marca. É a única razão para que alguém não receba a marca. Foi explicado para você isso pelo pastor Daniel. Ok? Que pessoas iriam morrer não para comprar a salvação com suas vidas, mas como resultado da sua fé em Cristo. Ok?
Então vamos lá. Olha para mim. Eu quero que você olhe para cá, que eu quero explicar para você algo agora. Então a ressurreição dos justos, ela é chamada, nós já vimos isto, de primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque nós temos dois grupos de mortos, não temos? Os justos e os ímpios. Quem irá ressuscitar primeiro? Isto, os justos. Então essa é a primeira ressurreição. Por isso que eu falei para você assim, ó. Nós estamos estudando o assunto ressurreição dos mortos. Os justos ressuscitarão dentre os mortos, não é? Porque nós temos dois grupos ali. Temos dois grupos, os justos e os ímpios. Todos estarão mortos. Estou falando dos mortos, evidente. Os justos ressuscitam primeiro, então eles estão ressuscitando dentre os que estão mortos. Espero não ter confundido você. Então a ressurreição dos justos, ela é chamada, como nós vemos aqui, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, quem são os outros? Os ímpios. Não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Então você já sabe quando que os ímpios vão ressuscitar. Mas vamos falar dos ímpios depois. Justo. Então a ressurreição dos justos é chamada de primeira ressurreição. Ok? A ressurreição dos justos, você percebeu claramente pela leitura que fizemos, que ela se dará em dois grupos. Por que dois grupos, pastor? Põe de novo a imagem para nós. Quais são os dois grupos? Lembra que nós falamos que no final da parte em verde, Jesus vem. Então tem o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitam e nós somos transformados. Ora, se os mortos ressuscitaram, tem um grupo aqui, não tem, que ressuscitou? Tem. Não começam os 7 anos de tribulação? Sim, começam. Nós não acabamos de ler que pessoas vão morrer. E lembra que falou, por que o Senhor não vinga? Espera, porque tem mais gente que vai morrer como vocês morreram. Nós não lemos isso em Apocalipse 6? Então, quando é que aqueles que morreram durante a tribulação irão ressuscitar? No final da tribulação, no final do período vermelho. Que aí lembra, Jesus volta para estabelecer o seu reinado de 1000 anos. Então, como é que se dá a ressurreição dos justos? Em duas fases, dois grupos. O primeiro grupo, no final do período que estamos vivendo agora, no arrebatamento. E o segundo grupo, no final da tribulação. Grupo 1, no arrebatamento. Grupo 2, no final da tribulação. Amém? Então são esses dois grupos, né, formam a primeira ressurreição. Amém? Ficou claro? Qualquer dúvida, manda lá no grupo da Escola Bíblica, a gente esclarece mais para você. Tá bom? Então vou repetir de novo, ó. Primeiro grupo, no arrebatamento, os mortos ressuscitam e os vivos são glorificados. Veja que durante a tribulação, os vivos morrem, eles não são glorificados. Eles morrem e no final da tribulação, estou falando dos justos, no final da tribulação, eles ressuscitam. E aí começa o período de 1000 anos. Enquanto isto, os ímpios estão ainda sem ressurreição. Ficou claro? Muito bem. Então vamos lá. Sobre os justos, nós fechamos a questão aqui. Beleza? Fechou a questão sobre os justos. Então vou fechar a questão sobre o justo. Jesus vem, os mortos ressuscitam, quem estiver vivo é transformado. Começa a tribulação. Quem não aceitou a marca da besta, aquelas coisas todas, morre. 7 anos nesse período.
no final dos 7 anos, quem morreu dos justos é ressuscitado e se encontra se une aos demais. Enquanto isto, os ímpios que morreram não ressuscitaram. Ponto. Então vamos falar dos ímpios agora. Então a pergunta qual é mesmo? Lembra? São 4 perguntinhas. 4 perguntinhas. Quem? Para quê? Como será? E quando será? As mesmas perguntas que fizemos em relação aos justos, vamos fazer em relação aos ímpios. Primeira pergunta. Quem? Bom, já está respondida, né? Verdade ou não é? Já está respondido aí, não tá? Quem é? Os ímpios. Quem são os ímpios? São todos os que rejeitam a salvação, não confessando a Jesus como Senhor e Salvador, certo? Isto aí, querido, de todos os tempos também, desde lá de trás, desde lá, da época de Adão, lá depois do pecado, Noé, lembra que Noé entrou na arca, todo aquele povo que morreu afogado, tudo aquilo lá, querido, aquele povo tudo, compõe o grupo dos ímpios. Período dos profetas, no nosso tempo hoje e nos tempos futuros que viveremos ainda. Bom, então o ímpio é todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para que os ímpios irão ressuscitar? Nós já temos visto, sim ou não? Para o castigo ou para o desprezo eterno, certo? Já vimos isto em João capítulo 5, Jesus fala isso, né? Daniel. Bom, então os justos ressuscitam para a salvação, os ímpios para a perdição, que é o que nós vamos ver aqui, ó. Vamos ler aí comigo, abra comigo Apocalipse. Você está em Apocalipse, né? Vamos ver o que está aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Tá? Apocalipse, capítulo... capítulo 20. Apocalipse 20. Tá? Vi também, versículo... Não falei o versículo, né? Versículo 12. Apocalipse 20, verso 12, começando pelo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, o Hades, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha o que diz o versículo 14. Então a morte e o Hades... Quem é que está no Hades nesse período? Se você respondeu os ímpios, você respondeu certo, porque lembra, os justos, quando morrem, não vão mais para o Hades. Primeira coisa. Segunda coisa, os justos que morreram foram ressuscitados já. Só tem ímpio. Nesse julgamento aqui, querido, lá no Hades, que é o lugar dos mortos, que ficou vazio o lugar de Abraão, o seio de Abraão, só tem os ímpios lá. Então, nesse período, o Hades vai dar os ímpios, lembra? Mas os outros mortos não ressuscitaram, os ímpios, até que os 1000 anos se completaram. Por quê? Porque ao final dos 1000 anos, o que nós estamos lendo aqui é no final dos 1000 anos. Ok?
Então os ímpios serão, já estou falando quando será, né? Ressuscitados no final do milênio para serem lançados no inferno. Ok? Bom, então para que nós já falamos também, não é isso? Como será? E agora, pastor? Como que os ímpios irão ressuscitar? Os justos, nós já vimos que eles ressuscitarão com um corpo glorificado, sim ou não? Os que estiverem vivos também ressuscitarão com um corpo glorificado. Mas e os mortos, pastor? Como é que eles irão ressuscitar? Como é que será aí o corpo dos ímpios? Queridos, a Bíblia não fala para nós muitos detalhes sobre a ressurreição dos ímpios. Porém, no entanto, entretanto, contudo, Jesus disse o seguinte, que lá no inferno, né, quando ele está falando sobre o sofrimento do inferno, ele vai dizer o seguinte, onde o fogo não apaga. E o corpo, ele fala que o corpo não queima e os bichos comem, mas o corpo não acaba. É mesmo? É. Então, também, presta atenção nisso, né? Também será um corpo incorruptível, certo? Porque se ele não se consome, os bichos vão comer e não acaba. Vai queimar, não vai virar cinzas. Então é um corpo que não se consome, não se corrompe. Porém, tá? É diferente, lógico, a composição do nosso corpo glorificado. O nosso, certo? O nosso, querido, é um corpo glorificado, bonito, que será igual ao corpo de Jesus. Mas os ímpios terão um corpo totalmente, assim, diferente. Eu já ouvi pessoas dizerem, estou olhando aqui que eu estou por um texto para falar para você. Eu já ouvi pessoas dizerem que as pessoas ressuscitarão, muitas delas, assim, se for atropelada, vai ressuscitar com o corpo todo destroçado. A Bíblia não fala nada disso, tá? Para mim isso é pura fantasia, ok? Porque a despeito de como morreu, né, não faz, sei lá, para mim não faria sentido. Então a Bíblia não fala muita coisa sobre o jeito do corpo dos ímpios ressuscitados. É um corpo imortal, isso é fato. Isso é fato porque não vai se consumir, tá? O bicho come, mas não acaba, e o fogo queima, mas não consome, tá bom? Então, isso é como será a ressurreição dos justos. Então, nós já respondemos de quem estamos falando. Estamos falando dos ímpios. Para quê? Para a perdição eterna. E como será a ressurreição dos ímpios? Será numa condição totalmente terrível. E quando será a ressurreição dos ímpios? É rápido, né? Quando será a ressurreição dos ímpios? A ressurreição dos ímpios, meus amados, ela se dará de uma única vez. É mesmo? É. Ela se dará uma única vez. A ressurreição dos ímpios não vai ser que nem a dos justos. Ela vai ser de uma única vez.
Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler de novo para você. Apocalipse capítulo 20. Vem comigo. Vamos ler de novo. Mas de novo aquele texto lá, de novo. É importante ler, tá? Apocalipse 20, o versículo qual é mesmo? É o versículo, vamos pôr aqui, 4 e 5, tá? Versículos 4 e 5 de Apocalipse 20. Vou ler para você. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados, já falamos disso. Bem, né, que por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem dela, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, entenda-se, os ímpios, não ressuscitaram, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Ok? Então, quando é que os ímpios vão ressuscitar? Isto, no final dos 1000 anos. Todos. Pode ver que naquela imagem que nós mostramos, tem uma linha preta, escrito ímpios, passa pelo período que estamos, já passamos pelo período anterior à vinda de Jesus, passa por esse período, passa pela tribulação, passa pelo milênio. Pode ver que lá no final, está lá em cima, debaixo do trono, tem lá os ímpios, que foi o que nós lemos aqui no versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, poderosos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos, abra aspas, ímpios, fecha aspas. Não estou pondo aspas na Bíblia, não. Estou falando do contexto que estamos estudando. Foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, o corpo, né, querido? Que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, o Geena, que é o verdadeiro, que é o real inferno. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. E logo depois o que vem? Vi novo céu e nova terra. Ok? Então os ímpios, eles ressuscitam no final do milênio. Há quem afirma que haverá pessoas salvas no trono branco. Não faz sentido. Tá? O grande trono branco é somente para os ímpios. Pastor, então por que o livro da vida está aí e fala que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo? Então, se o livro da vida está ali, é porque pessoas vão ser julgadas. Se não tiver o nome dela lá, vai para o inferno. Se tiver o nome dela ali, vai para o céu. Não precisamos deduzir assim. É um julgamento. Tem que ter documentos. São os autos do processo, querido. Porque o Sofonias, na carta, no livro de Sofonias, ele vai dizer o seguinte, vou até ler para você esse texto de Sofonias, ó. Vai ser legal para a gente aqui, quer ver? No livro de Sofonias, não é sinfonia não. Ó, pastor, sinfonia? Não, querido, não é sinfonia não, é Sofonias. Tá? Em Sofonias, ele vai falar do grande dia do Senhor. E ele vai dizer, querido, que ali os homens vão clamar amargamente. Estou pegando para você aqui o texto, tá bom? Segura aí. Eu nem tinha separado esse texto para você, para nós aqui, mas eu vou ler para nós aqui. Cadê? Acho que é capítulo 1 de Sofonias. Aqui. Sofonias capítulo 1.
Diz assim, ó. Isso aqui, querido, está falando do grande trono branco. Lá em Sofonias, ó. Presta atenção. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Deus não tem problema com torre, querido. O problema de Deus é o coração do homem orgulhoso. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Lembra? Lá em Apocalipse fala que haverá um novo céu e uma nova terra, e ela será transformada com fogo, tá? Porque a primeira terra já passou, Apocalipse 21, tá? Então, os justos não estarão lá no trono branco. Não, não. Ali só os ímpios comparecerão. E aí vai o livro da vida para que é? O cara vai falar, mas Senhor, Deus vai falar assim, o seu nome não está no livro da vida. Você teve a oportunidade. Apartai-vos de mim, é o que Jesus fala, que vai acontecer. Maldito e todo aquele que pratica a iniquidade. Ok? Beleza. Então nós fechamos assim o assunto ressurreição dos mortos. Lembre-se, enquanto vivo, o homem tem a oportunidade de escapar, né, da segunda morte, que é o ser lançado no Geena, no lago de fogo. Por isso, querido, inferno, muitas vezes, já explicamos para você, às vezes o Hades aparece traduzido por inferno, lugar dos mortos. Mas o que nós entendemos assim por inferno, que é para onde vão os pecadores, esse lugar definitivo não foi inaugurado ainda. Não foi. Você estudou isso em Apocalipse? A besta, o falso profeta serão lançados lá, antes de qualquer pessoa, assim, dos mortos que morreram, ou dos que estiverem vivos, né? Depois Satanás vai ser lançado no lago de fogo, seus anjos e todos aqueles que o seguiram e que não aceitaram a Jesus. Que triste, né? Você viu que Sofonias fala aí, né? Ó, ali o homem vai clamar amargamente. Quem são esses? São os ímpios, grandes e pequenos, as pessoas que acham que porque tem dinheiro, compra tudo aqui, né? O cara compra sentença de juiz, compra isso, compra aquilo. Ele vai, por isso que ele fala assim, lá não vai valer de nada. Lá o seu dinheiro não vale nada, caixão não tem gaveta. Cada um será julgado pela sua obra. Ok? Beleza. Então terminamos aqui o nosso assunto sobre ressurreição dos mortos. Tenho certeza que você aprendeu muito, mas muito mesmo. E eu não posso terminar essa aula sem falar para você o seguinte. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você que está nos assistindo, você tem nos acompanhado, você tem aprendido sobre isso. Se você nunca fez uma oração dessa maneira que eu vou falar com você aqui agora, convidando Jesus para entrar no teu coração, mas eu tenho Jesus comigo. Sim, você pensa que tem, mas Jesus, ele pede para entrar. Jesus pede para entrar. Em João capítulo 1, né, ele fala assim, ó, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo fala assim, ó, a saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Então você crê que tem Jesus no seu coração. Olha o restante do versículo.
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então tem que convidar Jesus para entrar na sua vida. E eu quero orar com você nesse instante. Se você nunca fez esta oração, eu vou orar aqui e você vai ver se você já fez essa oração um dia. Se você não fez, você precisa fazê-lo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de um Redentor, na verdade, do Redentor, que és tu, Jesus. E nesse instante, eu declaro com a minha boca, crendo no meu coração, que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo morrer pelos meus pecados. E eu, nesse instante, Jesus, confesso a ti os meus pecados, todos aqueles que eu tenho cometido. E eu recebo na minha vida o teu perdão através da tua morte na cruz. E eu te convido, Jesus, para que o Senhor venha a ser o Senhor da minha vida. Eu me entrego a ti a minha vida neste momento. Eu renuncio toda a minha vida e eu a confio a ti. E eu te declaro, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador. E eu sei que o meu nome está sendo escrito no livro da vida nesse momento. E eu declaro, Jesus, que eu procurarei viver cada dia que me resta sobre esse mundo, sobre essa terra, de acordo com a tua palavra. E onde eu tiver, Senhor, dificuldades, que o Senhor me ajude pelo teu Espírito Santo. Batiza-me com teu Espírito Santo, Jesus. É o que eu te peço. Em teu nome, agradecido. Amém. Amém? Se você nunca fez essa oração, e enquanto eu fazia você concordou com ela, faça essa oração. E Jesus virá morar no teu coração. E naquele dia, quando ele vier para buscar aqueles que são dele, você estará com ele. E no grande dia, lá no juízo final, você não estará ali. E você não irá para o lago de fogo, o destino de todos aqueles que rejeitam a Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Um bom final de dia para você. Não, claro que não. Bom dia sim, mas daqui a pouco vamos estar aí cultuando ao Senhor. Amém? Até já!